Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, até aqui nos sustentou Ele em mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na Sua palavra de dia e de noite. Sua palavra que é viva e eficaz. A palavra do Deus vivo, o Filho amado, aquele que nos direciona. Quando estamos obedecendo o Espírito, estamos no caminho da retidão. Ele disse: eu sou o caminho. Quando nós estamos no caminho, nós estamos na verdade. Ele disse também que é a verdade. E quando estamos na sua verdade, estamos sendo protegidos para alcançar a vida e vida eterna. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda no caminho anda na verdade e alcança a vida, a saber, a vida eterna. Aqueles que vencerão o último inimigo, que é a morte. Né? Falamos da segunda morte, porque a primeira, a não ser aqueles que, quando virá o fim e forem arrebatados, né? A morte é a certeza que todo homem está destituído da sua glória. Mas pela graça sois salvos e alcança a vida eterna. Porque aquele que perder a sua vida por amor de Cristo a encontra. Em Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 ao 18, nos fala da sabedoria que vem do alto. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Como ele sempre tem nos dito, né, as obras de justiça, da qual nós temos que perseverar por conta da fé. Porque a salvação, ela é um dom gratuito, né, para que ninguém se glorie em vossas obras. Pela graça sois salvos, mas é necessário as obras de justiça para permanecer com a fé, né, porque assim como o corpo sem o espírito, o fôlego de vida, o pneumo, está morto, né, assim é a fé sem as obras de justiça. Se não tiver, naufraga-se na fé, né, onde Paulo sempre comparava como um naufrágio, né, onde nós temos que estar com a nossa alma ancorada, né, no autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, porque através dele nós perseveramos. Nós não amoldamos segundo o mundo, segundo os gentios, né? Jesus, ele disse: não vos dou a paz como o mundo os dá, né? Porque a paz que nós temos nele é a salvação, é a vida eterna, né? A certeza da salvação e da vida eterna, quando nós perseveramos dia após dia, né? E o fruto da justiça semeia-se na paz. O Shabat, né, o sábado, o repouso, o descanso do Senhor. Assim como o Senhor descansou de toda a obra, né, todo aquele que perseverar até o fim, é aquele que não larga a mão do arado, aquele que não é um servo inútil, né, aquele que anuncia segundo a verdade, ele também alcançará o repouso, né, a paz, que é a salvação, é a vida eterna, né?
aqueles que passam pela primeira morte, eles estão dormindo em Cristo, né? E alcançarão a redenção, a salvação. Assim, nós temos que perseverar, porque muitos são os que trocam a salvação, né, por aquilo que é terreno, por aquilo que é passageiro, né? Acaba se envolvendo em muitas ciladas, né? Em muitas a concupiscência dos olhos, né? Acaba se envolvendo segundo o padrão deste mundo, amoldando, né? Nós temos que ser renovados e transformados pelo Espírito dia após dia, jamais amoldar, né, segundo o padrão do mundo, como outrora éramos, né? Temos que perseverar segundo o Espírito, sendo renovados, porque o Pai nos concede espírito de ousadia e não covardia, né? Ele nos atrai até Cristo quando nós fazemos a sua vontade, né? E Cristo é aquele que disse: não perderá nenhum daqueles que o Pai me der, né? Assim, quando Pedro achou que já estava pronto, né? E ele disse: Pedro, Satanás pediu para vos ir andar como se primeiro o trigo, né? Mas eu já intercedi por vós, né? Quando tu converteres, dê testemunho, né, a seus irmãos, né? Porque eles não estavam prontos, embora Pedro declarava que estava pronto para ser entregue à prisão, né, ali, que a seguir Jesus. Jesus disse: hoje, mesmo ainda que o galo cante, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? E assim confirmou a palavra do Mestre, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas ainda houve uma oportunidade, né? E eles, revestidos do Espírito com a ascensão de Cristo, eles anunciavam com ousadia, alcançaram a ressurreição excelente, sendo martirizados, porque aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, né, ele ganha a vida. Nós estamos aqui assim como o Mestre veio, não para ser servido, mas ele veio para servir, e ele serviu o próximo, né? Ele, ali, quando esteve há cerca de 3 anos o seu ministério, ele fez grandes sinais e maravilhas, libertações, curas, libertou os cativos, né? Como ele disse aos pecadores, a tua fé te salvou, vá e não peques mais, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Não são doutrinas meramente humanas, não são cerimoniais que vai libertar e curar. A verdade é que liberta, é que cura, né? É um coração de carne contrito e arrependido, onde o Espírito Santo faz morada em nós e comunica ao nosso espírito o pneuma, o fôlego de vida, e há uma mudança, há uma transformação. O coração como um odre, né, novo, transformado, tira-se a dureza do coração, as raízes venosas, as mágoas, aquilo que era dissensões, né, o pecado que está diante a face, que embrutece o coração. Então ele quebra toda a dureza, esmiuça toda a dureza do coração e se transforma num coração de carne que retém a água transformada no vinho novo, né? E nosso coração se encontra com alegria, com paz, embora a Bíblia diz exteriormente com aparência abatida, mas o interior é renovado dia após dia, porque
a transformação vem do interior para fora. As doutrinas meramente humanas, né, como as tradições judaicas por purificação de águas, né, Deus já dizia naquela época: eu estou a ponto de vomitar as suas festas solenes, suas ofertas de sacrifícios, as vossas ordenanças, tradições meramente humanas, porque eles estavam o louvando, o adorando, estavam apresentando as suas petições e súplicas com o coração distante, né, com o coração no adultério, traindo, porque não adianta sacrificar, né, e não ter a obediência. O profeta Samuel, ele diz a Saul, né, que o rei Saul, que muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, é a reverência, é a obediência, né? Não adianta apresentar súplicas. A Bíblia diz que até as orações dos ímpios são abomináveis, né, diante do Senhor. Agora, um coração reto, íntegro, sincero, temente, né, que é o temor, que é o princípio da sabedoria, temendo a Deus em primeiro lugar, do qual é o cabeça de Cristo, que ele mesmo diz: fazei tudo o que o Filho amado disser. Ele é meu Filho amado, em que me compraz, me regozijo. E aquele que faz a vontade do Pai e segue o Filho, ouve as suas advertências e persevera no caminho, a Bíblia diz que além de um irmão, né, ele ganhou um amigo na adversidade, né? O conselheiro, o advogado é o Espírito Santo, e Cristo é o juiz que está à porta, porque ele está com o governo sobre os seus ombros. O Pai lhe concedeu o julgamento. O Pai não julga, ele concedeu ao Filho todo poder e autoridade. O governo está sobre os seus ombros. Ele está de pé do alto do trono, né, como quem pisa uva nos lagares. Ele está exercendo o direito, ele está segundo a equidade, na imparcialidade, porque ele não faz acepção de pessoas, assim como o homem faz. Ele julga a todos segundo a própria atitude. Aqueles que seguem segundo a maledicência, as suas más atitudes recaem sobre suas próprias cabeças. A Bíblia diz que urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido. Também nos ensina que não te indignes quando vês as leis das nações violadas, um povo oprimido, porque sempre tem um que vigia, e além daquele que vigia tem outro mais alto ainda, que tudo contempla, e com a sua mão poderosa ele muda os tempos e as estações, ele rebaixa a um e promove a outro, porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. E assim nós perseveramos dia após dia, como ele nos ensina, do juiz ímpio, né, que a Bíblia diz que ele não temia a homens e nem a Deus, mas uma viúva que lhe importunava, né, estava sempre batendo a sua porta, e ele disse: bem que não temo a homens e nem a Deus, mas porque esta me importuna, julgarei a tua causa. Assim nós devemos perseverar em oração, em súplica, com o coração com entendimento, orando segundo o Espírito, né, porque temos que orar em conformidade. Quando oramos, apresentamos as nossas súplicas em Espírito, em perseverança. Assim Deus não julgará como o juiz julgou a causa da viúva, quanto mais aqueles que são chamados de filho por adoção através de Jesus Cristo, né, ele assim o fará, né, porque ele é aquele que olha pelos seus santos, por aqueles que perseveram segundo a sua justiça,
segundo a sua verdade, anunciando, cumprindo o propósito que está escrito: ide e anunciai o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, né? E assim nós anunciamos a verdade dia após dia, segundo o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o juramento é eterno por si mesmo, o maior abençoado da promessa, semente de Abraão, do qual nós perseveramos dia após dia, aquele que não tinha genealogia, aquele que não falou, né, da genealogia, porque ele é o pai de multidões, o Emanuel, o Deus é conosco. Ele é aquele que alcança todos os povos, línguas e nações que o reverenciam, que o reconhecem como o único e suficiente Salvador de vossas vidas, e persevera, porque não é só confessá-lo de boca, né, e sim o entendimento de coração. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Amarás o próximo como a ti mesmo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Aquele diz que odeia o seu irmão, a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Sim, nós temos que andar vigilantes segundo o amor. Se vosso inimigo bater numa face, oferece a outras, pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer; se tiver sede, dê-lhe água para beber; se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Fazendo assim, acumulareis brasas sobre as suas cabeças, porque a ira humana não produz a justiça divina. Mas ele disse: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. E assim nós perseveramos dia após dia, apresentando as súplicas e orações por todos os santos, para aqueles que estão na impiedade venham se arrepender de seus maus caminhos e alcançar a sua infinita misericórdia. Porque aqueles que perseveram segundo a sua justiça, ele não divide a sua honra e glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade, naquele dia que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. E mais um dia na vigilância, em oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Um dia abençoado a todos, com graça, com sabedoria, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.